Pessoal, então bora lá falar da lei de Hooke, que recebe esse nome em homenagem ao físico inglês Robert Hooke, que teve um amplo trabalho com corpos elásticos. Mas para a gente aqui a lei de Hooke a gente vai aplicar apenas para molas, que é um dos corpos elásticos possíveis. Existem outros, tá bom? Então, começando nesse primeiro desenho aqui, a gente nota que eu tenho uma mola que uma extremidade dela está presa na parede e a outra extremidade está presa a um bloco, porém, neste momento não existe nenhuma força externa agindo sobre essa mola. Não tem ninguém nem comprimindo a mola, nem esticando. Quando uma mola não sofre força externa alguma, ela vai apresentar um comprimento, um tamanho. E esse tamanho a gente chama de comprimento relaxado. Então deixa eu escrever aqui que a mola, neste momento, ela apresenta um comprimento chamado de comprimento relaxado. Nesse caso, como ela está no seu comprimento relaxado, a mola também não exerce força nenhuma, tá bom? Porque se ela não sofre força externa e ninguém deforma a mola, nem esticando, nem comprimindo, a mola também não exerce força alguma. Então, no comprimento relaxado, a força que a mola exerce eu vou chamar de FE ou FELzinho, é força elástica, nesse caso ela vale zero, tá bom? Então, quando a mola está no comprimento relaxado, a força elástica ela não existe. Porém, quando uma força externa agir sobre uma mola, como é o segundo caso, esticando ela, passa a existir uma força elástica. Olha só, a mola ela tinha, quando estava ausente de forças externas, aquele comprimento ali, ó. Eu peguei uma linha pontilhada e tracei ela para mostrar qual tamanho ela tinha quando estava ausente de forças externas. Agora veio uma mãozinha e pum, puxou o bloco. Quando puxou o bloco, a minha mola passou a ter um novo comprimento. Ela está mais longa do que ela estava. A minha mola não gosta disso, beleza? A minha mola ela quer voltar para o seu comprimento relaxado. Ela sofreu, nesse caso, ao ser esticada, uma variação no seu comprimento. E essa variação do seu comprimento a gente chama na física de X, que é a deformação. Essa mola sofreu uma deformação que pode ser representada pela letrinha X, beleza? A mola sofreu uma deformação. Quando a mola sofre uma deformação por conta de uma força externa, ela quer retornar ao seu comprimento original, ao seu comprimento relaxado. Então ela faz uma força buscando restaurar isso. Então a força que a mola está fazendo sobre esse bloco aqui agora é uma força que aponta exatamente para a posição que ela teria caso estivesse relaxado. Então neste momento a força elástica já não é mais zero, como foi na primeira situação. A força elástica agora ela existe, tá bom? Também existiria uma força elástica caso, ao invés, né, eu volto para a situação inicial e ao invés de eu esticar a mola, eu vou e comprimo ela. Se eu comprimir a mola, eu também causei uma variação no seu comprimento. E no caso aqui, né, só para tratar como diferente, vou chamar de x', que também seria uma deformação. Quando a mola se sente deformada, o que ela quer? Ela não se sente à vontade, vamos pensar assim. Ela faz uma força, buscando essa força restaurar a mola, trazer ela para sua posição de equilíbrio, para a posição que ela encontra quando está relaxada. Então, no caso aqui, a força agora vai apontar, né, para a direita, porque seria a força buscando fazer a mola restaurar sua posição original. Então, essa aqui seria a força elástica nesse caso. Então, basta a mola estar deformada para que exista uma força elástica. E quando não deformada, ela está no seu comprimento relaxado e a força elástica vale zero, beleza? Vindo para uma próxima situação aqui, eu quero que você imagine que eu tenho um teto, beleza? E eu quero pensar como que a força elástica, ela... O que tem a ver a força elástica e a deformação? Será que quando eu vou aumentando a deformação, o que acontece com a força elástica? Como que se dá isso? Então vamos entender aqui. Olha só, eu quero que a gente imagine aqui que eu tenho uma mola, então é a mesma mola que eu prendi ela no teto, tá vendo? Só que eu fiz o seguinte, eu vim com minha mão e na primeira situação eu não encostei na mola. O que ela tinha aqui? A mola tem esse comprimento, ó, exatamente esse comprimento. Então, desprezando o peso da mola, pensando que era uma mola bem levinha, que eu posso até desprezar o peso dela, ela está no seu comprimento relaxado, tá bom? Aí eu vim com minha mão e fiz o seguinte, ó. Vou até trocar de cor aqui, fiz uma força para cá assim, ó. Então a minha mão está fazendo essa força, é uma força F aqui que eu estou puxando. Quando eu puxei essa mola, ela passou a ter uma deformação, que é a diferença entre o novo tamanho e o antigo. A deformação dela aqui, ó,
é X. Bom? E a força que eu estou fazendo vale F. Então eu estou travando uma queda de braço com a mola ali. Enquanto eu puxo ela com uma força F para baixo, a mola, por ter sido deformada, me puxa com uma força elástica para cima que equilibra com a minha. Então essa queda de braço aqui a gente empata. Aí eu faço o seguinte, eu vou puxar mais ela, então eu vou aumentar ainda mais a deformação, olha só. Então, colocando aqui uma corzinha nova, ó, a mola tinha esse comprimento relaxado. Eu trouxe ela para cá, então fez uma deformação X. Esse aqui, ó, continua sendo o comprimento relaxado dela. Só que eu sou abusado, eu vou lá e vou puxá-la mais. E aí o que eu fiz? Eu fiz com que agora a deformação dela valesse 2x. Eu dobrei o que anteriormente era x, agora passou a ser 2x. Era 10 centímetros, eu passei para 20. Era 5, eu passei para 10. Enfim, eu dobrei a deformação da mola. Quando eu faço isso, o que eu percebo? Eu percebo que quando eu dobrei a força, né, a deformação da mola, eu precisei fazer uma força 2 vezes maior. Se antes eu fazia F, agora eu tenho que fazer 2F. E se eu estou ali brigando, se eu estou empatando com a força elástica, quanto que ela está valendo para cima? A força elástica está valendo para cima 2 vezes o que ela valia anteriormente. Então, qual a conclusão que a gente chega? A gente chega, né, à conclusão que é a seguinte. A gente chega na conclusão que aqui, ó, se eu colocar que isso aqui é deformação, à medida que a deformação vai crescendo, a força elástica vai crescendo na mesma proporção. Tanto é que quando a deformação for zero, aqui, ó, se eu, né, colocasse deformação zero, a força elástica também seria zero. Se eu pego e coloco 1x de deformação, a força elástica vale um valor de F. Tchum, 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 tchum. Se eu coloco mais um x, quer dizer que agora a minha deformação dobrou, né? Coloco mais um x aqui, dobrou. Se ela dobra, a força elástica também dobra. E aí, quando a gente vai juntar esses pontos, eu percebo que dá uma reta bem inclinadinha assim, ó, mostrando que quanto maior a deformação, maior a força elástica. Beleza? Elas são proporcionais, tá joia? Pensado isso, eu posso vir para cá agora e perceber o seguinte. Eu posso vir para cá e perceber que a força elástica é proporcional a ΔX. O que seria ΔX? É a variação do comprimento, ou X, como a gente gostou de chamar anteriormente. A força elástica é proporcional a essa variação do comprimento. Quanto maior for essa deformação, maior vai ser essa força. Então, se neste caso aqui eu fosse puxando esse bloco cada vez mais para a direita, maior seria a força elástica, buscando trazê-lo de volta para sua posição de equilíbrio, para o seu comprimento relaxado. Beleza? Só que a lei de Hooke, ela melhora isso aqui. Aqui a gente tem uma proporcionalidade e a gente vai trocar isso por uma igualdade. Então, a gente vai colocar aqui uma constante. A lei de Hooke, ela vai ser o seguinte: força elástica, que a gente pode colocar aqui como FELzinho, como eu chamei. Tem algumas pessoas que chamam só de F, tudo bem. Então, essa força elástica ela é igual a K vezes X. Ou ΔX, se você preferir, tá bom? O que é o X? É a deformação, como a gente já falou. Vamos colocar aqui. Deformação. E no sistema internacional, a unidade, né, já que é uma deformação, já que é um comprimento, a gente no sistema internacional coloca em metros. É o mais comum. Tá? E esse K, ele é uma constante. Ele é um valor que depende da mola. Esse K ele é chamado de constante elástica. Vamos colocar aqui, ó, constante elástica. Ele também pode ser chamado de rigidez elástica. Você sabe que tem molas que são mais macias e outras que são mais duras, né? Quanto maior a rigidez da mola, quanto mais dura ela for, por exemplo, uma mola voltada para fechar uma porta, uma mola voltada para empurrar alguma coisa um pouco mais pesada, essa mola vai ter uma rigidez maior, beleza? Então ela teria um K mais elevado. Então essa constante elástica, ela fala para a gente sobre a rigidez da mola. Rigidez. Por outro lado, a gente sabe que tem molas que são bem macias, tipo aquela molinha que você tem na lapiseira, que você aperta para o grafite descer, é uma mola bem macia, ela teria uma constante bem menor.
Então, quanto maior a constante elástica, mais rígida é a mola. Quanto menor a constante elástica, menos rígida ela é, tá bom? Então, a constante elástica, a unidade dela é essa aqui, ó. A unidade é o Newton por metro, tá? Unidade no sistema internacional para constante elástica. E a força elástica, então, a gente fala que ela vale K vezes X, ou constante elástica vezes deformação, tá bom? E em algumas situações, pode ser que apareça um menos aqui na frente. O menos é só para indicar qual que é o sentido dessa força. Porque quando minha deformação for positiva, significa que é porque eu estiquei a mola. O mais comum, né? A gente fala que é a deformação que seria positiva, o ΔX. Então, se ele é positivo e eu tenho um sinal de menos aqui, ele me indica se minha deformação foi para um lado, minha força é para o outro. Em outras situações, quando eu comprimo a mola, é porque o meu ΔX ele é negativo. Então, quer dizer que se a minha deformação, o deslocamento foi para um lado, minha força seria para o outro. Então, esse sinal de menos aparece nessas situações, tá? Mas o mais comum para exercícios é a gente, às vezes, tratar como K vezes X mesmo. Tá bem? Então vamos lá fazer um exercício rapidinho aqui, usar a lei de Hooke para resolver essa questão aqui. Nessa questão, eu quero saber o seguinte, qual é o peso do bloco? Primeira informação que eu coloquei, eu vi que tinha uma mola, estava livre de forças externas, e numa segunda situação eu coloquei um bloco preso nessa mola que esticou ela. Fez com que essa mola sofresse uma variação do seu comprimento de 10 centímetros. Tá? E eu estou contando que esse bloco aqui ele está em equilíbrio. Então, se ele está em equilíbrio, essa informação me conta que a força resultante sobre ele é zero. Qual que é o peso do bloco? Eu tenho que entender que se esse bloco ele está em equilíbrio, as forças que atuam sobre ele é peso e a outra é a força elástica. Só que se a força é peso e força elástica, né? Se a força resultante é zero, essas duas têm que ser iguais. Então, pelo fato da força resultante ser zero, a força elástica tem que ser igual à força peso, o módulo. Beleza? Só que força elástica a gente sabe calcular? Sabe. Então, se eu encontrar a força elástica, eu encontrei o peso. Então, vindo aqui para o cantinho, para a gente fechar essa questão, a gente vai falar o seguinte. Força elástica, a gente viu que a gente pega a constante, que fala sobre a rigidez da mola, e multiplica pelo x ou ΔX. Tem exercício que fala ΔX, tem exercício que fala só x, beleza? Que é a diferença entre os comprimentos final e inicial. Tudo bem? Quanto que vai ser a força elástica que vai ser igual ao peso, e aí eu vou descobrir o peso do bloco. Então a força elástica vai ser a constante, foi dada aqui, faltou a unidade, deixa eu colocar, 200 newtons por metro. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, 200 vezes a deformação, que no caso é 10 centímetros. Vou passar para metro. Só lembrando, colocar aqui no cantinho, não me custa, que para passar de centímetro para metro, divida por 100. Beleza? Então vou pegar o 10, vou dividir ele por 100, vai dar quanto? 0,1 metro. Beleza? Então vai ficar 200 vezes 0,1. 200 vezes 0,1 vai dar 20 newtons. Então a força elástica, ela vale 20 newtons. Só que a força elástica não é igual ao peso? Ótimo. Então o peso, ele vale 20 newtons desse corpo. Vou colocar aqui, 20 newtons. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado e até uma próxima. Valeu!